Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, passando aqui para trazer as mensagens e preleções de Gordon Lindsay. Prazer imenso estar com você. Se inscreva no nosso canal, tem muita coisa boa, de muitos e muitos homens de Deus. Dê o seu like, é muito importante. Diga de onde você está nos acompanhando. Quero mandar aqui um alô todo especial para todas as regiões do Brasil, muitas pessoas dando seu feedback e pessoas de outros países, pessoas do Japão, pessoas dos Estados Unidos, Moçambique, Portugal, Luxemburgo e muitos outros países. Diga de onde você está nos acompanhando e abençoe a obra missionária aqui na cidade de Guarabira, a obra de evangelização. Vamos ganhar almas para Jesus. Abençoe com qualquer valor que você sentir no seu coração. Embaixo, na descrição, tem o número da conta e tem também a chave Pix. Nós pegamos o nome dessas pessoas que aparecem ali, colocamos no caderno de oração e oramos para você. Vamos então para a mensagem de hoje nas palavras de Gordon Lindsay. Fatos importantes a respeito do Ministério da Cura. O potencial do Ministério da Cura para alcançar as nações tem sido bastante demonstrado. Nenhuma desculpa é necessária nesse ministério, embora que para ele funcionar afetivamente exige-se grande sabedoria. O ministério de Cristo foi essencialmente de cura, tanto para a alma quanto para o corpo. O Senhor, extraindo da profecia de Isaías, declarou isto em seu sermão proferido na cidade de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Este ministério de Cristo e de seus discípulos para curar não era improvisação, mas estava em completa harmonia com a missão da igreja no mundo. Quando o Senhor chamou os seus discípulos, ele os comissionou para que pregassem, dizendo: está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Ele deu o mesmo mandamento aos outros 70 discípulos e também a todos os crentes. Veja isto em Lucas capítulo 10, versículo 9 e Marcos capítulo 16, versículos 18 ao 20. O Senhor mostrou o potencial desse ministério, tendo declarado que, se Sodoma e Gomorra tivessem testemunhado os poderosos milagres que ele havia operado nas cidades perto do mar da Galileia, e seus povos teriam se arrependido. Mateus capítulo 11, versículo 23. Em sua grande comissão para a igreja, ele disse, entre outras coisas: esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. A evangelização por meio de sinais, maravilhas e milagres era o método usado nos dias dos apóstolos. Os discípulos de Jesus compreendiam do que precisavam quando oravam. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos capítulo 4, versículos 29 e 30 e capítulo 4, versículo 5. Era uma visitação na qual os dons de cura estavam poderosamente em evidência. Até curas em massa foram indicadas. Veja em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16. Embora naquela época forte oposição se levantasse entre o descrente clero, em Atos capítulo 5, versículo 17, os ministros de Deus
se recusaram a dar atenção para as ameaças dos homens e continuaram com as suas pregações destemidas. Veja em Atos capítulo 5, versículo 21. O ministério da cura é o evangelho em ação. Através dele, multidões têm se despertado e tomado consciência que Cristo é o Salvador. Nos anos recentes, os reavivamentos de cura e salvação têm atraído a atenção no mundo inteiro. As multidões têm atingido a marca de 200 mil pessoas, com grande número delas aceitando Cristo. Estes são fatos documentados. Um dos mais estranhos argumentos contra o ministério da cura tem sido a declaração de que é mais importante pregar a salvação do que a cura. A ironia disso é que o ministério da cura tem gerado muito mais candidatos para a salvação, a ponto de os obreiros disponíveis não conseguirem cuidar de todos eles. A verdade é que os dois ministérios são complementares. Negligenciar um é fazer com que o outro sofra. Cristo, o grande ganhador de almas, não considerava que o seu dom de curar os doentes o atrapalhassem no resgate dos perdidos. A verdade é exatamente o oposto disto. Quando Jesus mandou que seus discípulos pregassem o evangelho, ele disse: a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9 e o versículo 2. De acordo com o Novo Testamento, Cristo gastou aproximadamente 3/4 do seu tempo curando os enfermos. A suposição de que a cura divina é coisa não espiritual é um ledo engano. Os fariseus polemizavam que Jesus não poderia curar no dia de sábado, porque, na opinião deles, a cura só poderia ser feita nos dias de trabalho. Jesus repudiava tal ideia, curando no sábado. Porque alguns são contrários para a cura. Existem diferentes razões. Os saduceus, que eram os modernistas daqueles dias, se submeteram a um racionalismo que negava o sobrenatural. Com os fariseus, o caso era diferente. Eles eram fundamentalistas e a razão pela qual eles se opunham ao ministério de cura de Cristo era por causa da recepção popular dada a esse ministério e pela incapacidade que eles próprios tinham para conseguir tal recepção. Eles raciocinavam entre si dizendo: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Veja isso em João capítulo 11, versículos 47 e 48. O fato é que os fariseus estavam dispostos a acreditar nos milagres realizados no passado, mas não nos que estavam sendo realizados no presente. A atitude deles os deixou em solo perigoso, quando realmente alegaram que a cura que Jesus fazia era por meio do diabo. O Senhor os advertiu solenemente, dizendo que eles eram culpados por blasfemarem e que, de fato, estavam em perigo, pois tinham cometido um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. O ministério da cura é o que requer uma fé forte e uma sabedoria especial da parte do ministro. O novato poderá cometer sérios erros. O ensinamento deve sempre preceder a ministração aos doentes para que se tenha melhores resultados. A cura é para todos, assim como a salvação é para todos, mas nem todos os que buscam a cura são curados, assim como nem todos que buscam a salvação são salvos. Há condições que têm vínculo com as duas coisas. Muita coisa depende do tipo de instrução que é dada aos candidatos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em Nazaré, Cristo não pôde operar poderosos milagres por causa da incredulidade do povo. Veja isso em Marcos capítulo 6, versículo 5. Eles não podiam ouvir as suas instruções e, na verdade, queriam tirar-lhes a vida.
Não é surpreendente que somente poucas pessoas fossem curadas naquela cidade. Em Betsaida, Jesus viu uma multidão composta de pessoas enfermas, porém, ele curou somente uma pessoa e se retirou. Evidentemente, as condições não eram apropriadas. Para aqueles que ele curou, ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. O tempo necessário para uma cura depende da medida da fé presente tanto na pessoa que ministra a cura, quanto naquela que recebe. Nem todas as curas são instantâneas. Jesus disse ao oficial do rei: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. João capítulo 4, versículo 48. O oficial do rei aceitou a demonstração e partiu para casa crendo. E o seu filho começou a melhorar a partir daquela hora. Versos 52. O homem cego de Betsaida não ficou com a visão perfeita quando Cristo ministrou a primeira vez a ele. Marcos capítulo 8, versículo 24. Os 10 leprosos só foram purificados quando foram embora. A fé é um ato. Lucas capítulo 17, versículo 14.